A saúde integrativa na medicina moderna começou assim. Olá, colega médico, colega médica. Esse é o canal Atenção Integrativa para Médicos, onde você aprende a cuidar da pessoa como um todo, ver a saúde além da doença e engajar os seus pacientes no autocuidado. Eu sou Priscila Fiorelli e nesse canal eu ajudo médicos a usar a prática integrativa e a aumentar a adesão do paciente. O tema desse episódio é sobre as raízes históricas da saúde integrativa na medicina que a gente conhece hoje. Quando a gente sabe qual é essa história, essas raízes, a gente consegue usar com mais ética, saber contextualizar e também colocar na prática com muito mais segurança do que a gente está fazendo. Quando eu comecei a atuar nessa área, na verdade eu nem sabia o que era esse nome integrativa. Eu fui fazer residência de clínica médica ao mesmo tempo que eu estava fazendo também especialização em acupuntura, né? Coisa de doido que só médico faz. E eu sentia essa dualidade entre a medicina que é convencional, que a gente aprende na faculdade, na residência, e que vinha para essa parte de medicina clínica, né? Eu fui fazer residência de clínica geral, pensando toda a fisiopatologia, né? Todas as possibilidades terapêuticas que eram bem voltadas à parte medicamentosa, fazer exames. Por mais que a gente até oriente alguma coisa assim, vai fazer uma mudança na alimentação, atividade física, fica quase como um adendo, quase como uma coisa assim no finalzinho da consulta, não é mesmo? E eu fazendo a especialização de acupuntura ao mesmo tempo, eu comecei a ver uma nova realidade, uma nova forma de enxergar o que é saúde, o que é doença e o que a gente pode fazer para se cuidar. A acupuntura, ela vem da medicina tradicional chinesa, que tem há mais aí de 5.000 anos, e ela é pautada em como a gente vê o equilíbrio em todo o nosso corpo e a relação desse equilíbrio também com o meio ambiente e também com os nossos ancestrais e como a gente traz esse fluxo de energia, né, dentro da medicina chinesa, que fala bastante sobre esse fluxo de energia, que é uma forma de você visualizar o como que funciona o nosso corpo, como que funciona a nossa vida, né? Mais do que saúde, é sobre vida, inclusive. E eu achei muito interessante essa perspectiva. Por exemplo, dentro da medicina chinesa, a gente fala sobre desarmonias, quando tem um desequilíbrio entre essas energias que, da onde vem a energia? Vem do ar, né, que a gente respira, vem da alimentação que a gente come, é o movimento que a gente tem, é o que a gente traz de carga dos nossos ancestrais. E quando a gente for ver dentro da medicina convencional, isso é explicado como? O ATP da energia, né, que a gente vai ter com os alimentos, as calorias que a gente tem, os nutrientes, a atividade física, a gente tem também um gasto energético quando faz atividade física, a gente tem a parte genética que a gente herda aí dos nossos ancestrais. Quer dizer, estavam falando a mesma coisa, só que de uma maneira diferente, é uma perspectiva diferente. Só que quando eu tava fazendo a residência de clínica médica e ao mesmo tempo a especialização de acupuntura, parecia que eu tava vendo duas realidades completamente diferentes e que não se encaixavam. Parece que eu tinha que fazer um interruptor, assim, agora eu vou ser convencional, agora eu vou ser complementar e ver nessa parte da acupuntura. E aí eu comecei a entender, a partir da saúde integrativa, a como faz a ter diversas perspectivas sobre uma mesma condição, uma mesma doença, uma mesma situação que o paciente estiver passando. Quer dizer, eu não vou negar uma coisa ou outra, são vários olhares, são diversas perspectivas que você tem, e a partir dessas perspectivas você consegue ver maneiras diferentes de cuidar. A gente consegue trazer possibilidades que vão se adequar à realidade do nosso paciente e não ficar fechado numa caixa, sendo que se ele
Você tem que tomar essa medicação, não tá tomando essa medicação, tomou uma medicação e não funcionou, pronto, então não tem mais nada que fazer. Não é isso, nada que fazer, a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer. Vamos olhar de diversas perspectivas, sem negar a outra, porque eu vou continuar dando remédio, vou continuar pedindo exame, vou continuar fazendo o diagnóstico nosológico. E agora eu vou olhar também, às vezes, sobre o ponto de vista cultural, sobre o ponto de vista simbólico, sobre o ponto de vista emocional. Enfim, são diversas perspectivas que a gente pode ter a partir de uma mesma situação. E isso abre os nossos olhares para poder cuidar do paciente da maneira mais adequada. Afinal, cada pessoa é uma pessoa diferente, a gente precisa entender o contexto de cada uma e aí a gente poder fazer essa individualização do cuidado. A saúde integrativa, se você não sabe a definição que a gente tem dentro do consórcio acadêmico que tem mais reconhecimento, que é composto por diversas instituições, como por exemplo o Harvard, a Duke University, a Arizona, o Einstein aqui no Brasil também. Então é um consórcio com diversas instituições e criou uma definição da saúde integrativa que fala que a medicina em saúde integrativa reafirma a importância da relação entre paciente e profissional de saúde, é focada na pessoa em seu todo, é informada por evidências e faz uso de todas as abordagens terapêuticas e de estilo de vida adequadas, profissionais e disciplinas para obter o melhor da saúde e da cura. Quer dizer, quando a gente fala em saúde integrativa, a gente está agregando tudo que a gente pode, que tem de evidência, que tem contextualização para aquela pessoa, para trazer o melhor cuidado e vendo realmente a pessoa como um todo, corpo, mente, espírito, independente de religião, de crença, é muito mais no sentido mais geral mesmo, de como a gente enxerga a pessoa e essa ideia de você ter diversas perspectivas sobre uma mesma situação, sobre uma mesma pessoa, isso que traz o diferencial da abordagem integrativa. Você pode dizer, às vezes tem pessoas que usam outros nomes, saúde integral, né? A gente tem diversas linhas, é mais humanizada, é estilo de vida, é funcional, enfim. O importante é a gente ter uma perspectiva sobre aquela pessoa, pensando tanto no micro, no macro, contextualizando na cultura, no ambiente, dos recursos, tudo que você pode ter de perspectivas para aquela pessoa para oferecer um melhor cuidado. Vamos entender da onde que surgiu essa tal de saúde integrativa, quais são essas raízes históricas e como a gente pode contextualizar isso de uma maneira ética, de maneira que a gente vá, ao mesmo tempo, honrar a história e também considerar todos os avanços que a gente teve ao longo do tempo. Porque a gente não pode simplesmente, vamos resgatar a história e fazer tudo ao pé da letra, usando os mesmos conceitos e pensamentos de pessoas que estavam há 5.000 anos atrás. Evoluímos, né? E temos que continuar evoluindo, por isso que 5.000 anos depois a gente tá aqui e precisa sim considerar essas raízes históricas, ao mesmo tempo que a gente vá considerar os avanços tecnológicos, dos avanços humanos, tudo que a gente tiver dentro do nosso conhecimento, das nossas habilidades também. E quando a gente vai pensar nessa abordagem, ela surgiu, assim, desde do que cuidado, na verdade, ser humano, ele foi feito, né, ele foi, surgiu, né, de uma maneira que a gente precisa de cuidado assim que a gente nasce, não é mesmo? A gente, diferente, por exemplo, de outros animais, por exemplo, teve outro dia que fui passar um final de semana numa fazenda, eu vi o nascimento de um bezerro, né? Eu falei assim, nossa, olha só, né? Que coisa incrível. E você olha aquilo, assim, o bezerrinho nascendo, ele sai da sua mãe e meia hora depois já tá andando. Assim,
andando com as patinhas, querendo comer, vendo. E aí o que que a vaca mãe, né? O que que ela faz? Ela lambe, ela faz um cuidado, isso é uma forma de cuidado. Ela ficava olhando assim para proteger, para ver se os outros animais não chegavam perto. Então ela tinha esse cuidado. Só que o bezerro já nasce fazendo alguma coisa, já tendo uma certa independência. O ser humano não, o ser humano ele nasce, ele não consegue comer sozinho, ele não consegue falar, ele não consegue andar. A gente vai demorar aí, os 2 primeiros anos de vida são os principais nessa questão dessa evolução do essencial que a gente tem de falar, de andar, comer, enfim. E a gente vai também olhando, né, e se espelhando sobre o que é cuidado, como que é o relacionamento entre as pessoas. É assim que a gente aprende. A gente aprende muito olhando, vendo exemplos. É assim que o ser humano aprende mais. E quando você for ver, a gente tem esse lugar de cuidado, né? O ser humano foi feito para cuidar dos seus semelhantes. E nos povos primitivos existia muito uma figura de confiança que trazia essa imagem de cuidado, que eram uns curandeiros, né? Para alguns povos, feiticeiros, pajés, xamãs, enfim, são figuras que representam uma confiança da comunidade e que a partir de rituais e práticas que às vezes eram vistos muito como poderes mágicos, porque eles não sabiam outra forma de explicar, que se exercia esse cuidado. Então tinha uma figura de confiança, uma compreensão sobre o que a gente precisa para trazer esse cuidado. Quando a gente vai resgatar essas raízes históricas da saúde integrativa, por exemplo, desses povos, a gente não precisa levar o pé da letra, né? Não é pra gente levar o pé da letra e assim, não, vamos resgatar, agora eu tenho poderes mágicos e vou fazer milagres. Pelo amor de Deus, não é isso. O que é? Vamos contextualizar. A saúde integrativa, ela busca resgatar essa relação de confiança para que o paciente, o médico, né, o profissional de saúde, porque a saúde integrativa pode ser feita por diversos profissionais, não é uma especialidade médica, né? Aqui a gente está contextualizando para o médico, mas pode ser feita por diversos profissionais. Essa relação que o paciente tem com o profissional de saúde, com o médico, precisa ser uma relação de confiança. E isso é fundamental no tratamento. Não basta só, mesmo se for um tratamento que você vai recomendar fazer o uso de medicação e esse vai ser o tratamento só com o uso de medicação. Se o paciente não sentir segurança de que aquela medicação é realmente a melhor recomendada para ele naquele momento, se ele não sentir confiança no médico que está prescrevendo essa medicação, provavelmente esse paciente não vai usar, ou ele não vai usar adequadamente. Ele vai achar que tá tudo bem usar durante um curto período de tempo, depois melhorou e não vai usar tudo que estava recomendado. Por isso que a gente precisa resgatar essa imagem, sim, de confiança e que a gente possa, dentro da nossa atuação médica, respeitar as crenças e culturas dos nossos pacientes. É difícil porque... claro, cada pessoa tem a sua cultura e sua crença e que às vezes pode ter alguma diferença sobre quais são as nossas pessoais, né? Que nós somos médicos e seres humanos também, temos as nossas crenças e culturas. E quando a gente está diante do paciente, a gente precisa respeitar também, respeitar o contexto daquele paciente, a consciência que aquele paciente tem e também educar para que ele possa criar consciência e assim tomar decisões compartilhadas. E a gente faz isso estabelecendo essa relação terapêutica de confiança. O relacionamento médico-paciente é um relacionamento terapêutico por si só. Ele é terapêutico, ele deve ser terapêutico, ele faz parte do cuidado. Não é só a medicação que você vai passar, é também o relacionamento que tem com o seu paciente que é o tratamento. E por isso que a gente precisa
resgatar essa imagem de figura de confiança e, além disso, respeitar todos os avanços e os limites que a gente tem do conhecimento atual. Afinal, a gente não consegue, né, explicar tudo com a ciência que a gente tem hoje, só que a gente precisa, sim, embasar as nossas condutas em evidência. Afinal, a gente está aqui com um compromisso, com uma responsabilidade como médico para trazer um cuidado que seja seguro, que seja eficaz para o nosso paciente. E a gente vê que diversos povos e culturas desenvolveram, além dessa maneira de ter essa relação terapêutica de confiança e figura de confiança, também muitos povos incentivavam a autonomia, o autocuidado, o bem-estar da pessoa como um todo. Se você for ver a própria medicina chinesa, a Ayurveda, são medicinas tradicionais que trazem muito a questão do autocuidado, que envolve como você relaciona com o ambiente, a influência do ambiente sobre nós mesmos, o que a gente faz para se cuidar, como a gente se alimenta. A gente tem muitas bases na alimentação, na Ayurveda, na medicina chinesa também. A gente tem práticas, por exemplo, corporais, né? Práticas chinesas corporais também envolve muito essa questão do autocuidado. Quer dizer, envolve também essa inter-relação entre corpo, mente, espírito, todo o ambiente, natureza, as relações sociais, tudo isso, como tá tudo interligado. E estabelecer também essa proatividade para que o paciente tenha essa autonomia, esse autocuidado, para trazer a saúde não só como uma coisa que eu vou pro médico e o médico que vai fazer alguma coisa vai me devolver a minha saúde. Como assim? A gente não tem esse poder não, né? A gente faz, né, o maçom dentro da nossa profissão para criar um ambiente que seja externo ou interno, que propicie a pessoa a ter essa melhora de saúde, enfim. Mesmo as medicações que a gente mas eu tô dando a medicação que vai curar. Não, na verdade não. Senão isso ia servir para qualquer pessoa. Depende muito, depende da doença, depende da pessoa, depende da condição do organismo da pessoa, depende da evolução da doença, depende de muitas coisas. O que a gente faz quando a gente passa uma medicação? A gente está oferecendo uma substância que a gente viu que tem evidências científicas e tudo, que cria um ambiente interno, quimicamente, né, organicamente, que propicia o nosso corpo a se restabelecer. Mas a gente não tem uma garantia de resultado, a gente não pode garantir resultados que a gente também não sabe. Agora a gente consegue, a partir baseado em evidência, ver quais são esses mecanismos que aumentam essa probabilidade da pessoa conseguir trazer essa autorregulação interna. E quando a gente fala de autorregulação interna, a gente está falando tanto dos nossos sistemas do nosso corpo, sistemas mesmo, endócrino, imunológico, cardiológico, enfim, todos os nossos sistemas orgânicos. E além dos nossos sistemas orgânicos, também o que faz parte do nossa pessoa como um todo é a parte psíquica, a parte emocional, a parte social, ambiental. Tudo isso influencia, é um mecanismo assim, de retroalimentação global que vai se autorregulando. Se você for ver, tem muita evidência hoje sobre o benefício de práticas de autocuidado na saúde, né? Quem aqui vai falar que a alimentação não interfere na saúde, atividade física não interfere na saúde? Agora, como que o médico apoia o autocuidado? Tamo aqui, faz 150 minutos de atividade física por semana, essa é a recomendação. Então tá bom, pronto, eu falei, eu fiz minha parte, agora é com a pessoa. Agora a pessoa vai fazer, se ela não fizer porque ela não quis, porque eu já falei que ela tinha que fazer 150 minutos de atividade física por semana. Primeiro a gente faz, né? A gente é médico e tal, né? Mas a gente sabe muita coisa, mas a gente não sabe tudo. Mas a gente também é humano.
E a gente sabe como é difícil a gente mudar de hábitos, fazer estilo de vida. Por isso que estabelecer essa relação de confiança e também incentivar a autonomia, o autocuidado, não é só você falar para a pessoa que ela precisa fazer, é estar com ela. É saber o que ela precisa naquele momento. O que a pessoa precisa naquele momento para se cuidar? Se você for pensar, 80% das pessoas não estão preparadas para se cuidar. Elas não sabem o que precisa fazer ou como fazer. Às vezes precisa também ter estratégias de motivação, estratégias de educação, para que você possa capacitar a pessoa no autocuidado. E a gente com a saúde integrativa vem resgatar isso também, incentivo da autonomia, do autocuidado, a gente estabeleceu um equilíbrio, né, do corpo como um todo, e a gente sabe, por exemplo, Platão já tinha essa filosofia de como existe uma inter-relação entre as coisas e como uma mudança de perspectiva muda o como a gente se comporta também. Isso é uma grande chave quando a gente está falando da abordagem integrativa, principalmente de autocuidado. Eu peguei pacientes de 97 anos que eu fui falar sobre autocuidado e ela começou assim a chorar, porque ela falou: eu nunca tinha pensado na minha vida que eu poderia me cuidar. Parece que a gente vai sempre assim, vou cuidar do outro, vou cuidar do outro, vou cuidar do outro. E faltava um pouco do se cuidar também. Pode, né? É permitido, mais do que permitido. Na verdade, isso é algo que faz bem não só para você, mas para os outros também. Porque quando você se cuida, você consegue se cuidar mais dos outros, ser uma inspiração para os outros também. E você vive muito melhor, né? E por que a gente não vai fazer isso? Que às vezes existe uma crença de que a gente deposita no outro o que é responsabilidade nossa. Por isso que o mais difícil também de resgatar essa parte do autocuidado é que a gente vai precisar resgatar também a responsabilidade, né? A autorresponsabilidade para a pessoa se cuidar também. Agora, não dá pra gente resgatar essa autorresponsabilidade falando assim: você precisa ser responsável pela sua saúde, né? E apontar o dedo pra pessoa. Que relação de confiança é essa, né? A pessoa vai sair e não volta mais, né? Por isso que a gente precisa resgatar essa essência da gente ter o autocuidado, estabelecer, por exemplo, maneiras de se cuidar que não seja só uma obrigação, mas que a gente realmente incentive as pessoas com motivação, procurar a motivação interna de cada pessoa. E a saúde integrativa, ela visa resgatar esses valores que vêm das medicinas tradicionais e que a gente usa como base muitas vezes essas medicinas tradicionais, também considerando os avanços da medicina convencional. Hoje a gente tem muitos estudos sobre estratégias de motivação que mudam mesmo a forma que a gente vai capacitar o nosso paciente. A gente tem muitos estudos que mostram as evidências dentro da alimentação, da atividade física, do sono, relacionamentos, de você fazer controle de tóxicos, né, cigarro, álcool, enfim, tudo isso que pode interferir na saúde das pessoas. A gente tem muita evidência e a gente vai se pautar nisso, vai se pautar nessa evidência e também integrar com essa perspectiva das medicinas tradicionais que vêm desses povos, pensando qual é a intenção por trás e como eu posso agregar esses olhares, essas perspectivas, respeitando o que a gente tem de conhecimento hoje. Porque se você não considerar o que tem de evidência científica, o que a gente tem de conhecimento hoje, você vai estar defasado, né? Você vai estar fazendo, às vezes, coisas prejudiciais. Não dá pra gente tratar hoje as pessoas do mesmo jeito que tratava 5.000 anos atrás. Agora, não dá pra gente desconsiderar algumas coisas, porque se tem esse cuidado há 5.000 anos desse jeito, é porque que coisa boa tem, né? Que a gente tem realmente base para trazer um cuidado mais integrado. E a saúde, a medicina moderna, ela
vem muito, por exemplo, de Hipócrates, que começou a estabelecer mais esses princípios éticos, a conduta médica, e que a gente conhece, né? Até quando a gente se forma, a gente tem o juramento de Hipócrates, que enfatiza o bem-estar também, a importância do cuidado, e que vai além dos medicamentos. E ao longo da nossa história, a história da medicina, a história da medicina tem muitas doutrinas médicas que surgiram e que a gente esquece até ao longo do tempo, mas que muitas doutrinas com visões diferentes sobre o que é saúde, sobre o que é cuidado, e aí a gente foi dentro desse caminho, indo para um lugar mais lógico, indo para um lugar que distanciou de algumas disciplinas que são ligadas à criatividade, aos aspectos mais artísticos, e que a gente esquece que a medicina, ela não é uma ciência puramente biológica, não é uma ciência puramente exata. A gente tem que a medicina é também uma ciência humana. E a partir disso, a gente precisa considerar as bases filosóficas, os símbolos, a criatividade, essa expressão, né? Essa parte mais expressiva que a gente tem de ser humano. E quando a gente vem resgatar isso da saúde integrativa, a gente vem resgatar essa criatividade até pela forma de você adaptar a conduta. Afinal, quando você vai individualizar a conduta, personalizar a conduta, você precisa de criatividade para isso, né? Você precisa de criatividade para poder adaptar aquela conduta para aquele paciente naquele momento, não é mesmo? E por isso que você vai precisar também de habilidades que vão além das disciplinas biológicas, das disciplinas exatas, e a gente precisa também resgatar essas disciplinas humanas, essa parte mais expressiva também, criatividade, para a gente poder adaptar e poder também trazer essa resiliência para os nossos pacientes também, porque ao longo da vida a gente vai mudando, não tem um único jeito da gente cuidar. O que eu fiz uma vez para um paciente pode ser que depois não funcione do mesmo jeito. Por exemplo, eu estava acompanhando uma paciente durante muito tempo. E aí eu fazia, né, já acompanhamento há 2 anos com a paciente e sempre funcionava algumas estratégias. Agora, depois de um tempo, começou a não funciona do mesmo jeito. Não adianta eu falar a mesma coisa do mesmo jeito, fazer a mesma estratégia. Eu preciso mudar. Por quê? Primeiro porque ela mudou. Porque fazendo essas estratégias, ela, claro, aprendeu, evoluiu. E aí a gente precisa ir adequando o nível de dificuldade, adequando a realidade da pessoa naquele momento. A gente acompanha, se você acompanha pacientes durante muitos anos, né? Eu tenho colegas que às vezes acompanham paciente há 30 anos, o mesmo paciente. Imagina, 30 anos, que mudança. Tem gente que é pediatra, né? E às vezes já fez o parto e aí continua acompanhando a pessoa ao longo da vida, né? Às vezes ginecologista tem isso também, às vezes fez o parto mesmo, né? Da pessoa. E aí acompanha ao longo da vida. Às vezes, imagina, você tá acompanhando a pessoa há 30 anos. Você acha que vai funcionar as mesmas estratégias do mesmo jeito? Não, a gente precisa adaptar, a gente também evolui, a medicina evolui também. E aí a gente vai se adaptando ao longo do tempo. E por isso que a medicina ela foi evoluindo ao longo do tempo, se distanciando um pouco desse lugar humanizado, desse lugar onde você tem essa parceria com o paciente. A gente quer resgatar isso. Ao longo do tempo, a gente foi muito mais indo, por exemplo, filosofia lá de René Descartes, que trazia muito a parte lógica, racional e desenvolvimento, muito do modelo biomédico que a gente tem hoje, é pautado disso, de a gente conseguir explicar as coisas de uma maneira muito lógica. Nem tudo a gente consegue explicar, né? Tem muitas coisas que a gente consegue, mesmo na medicina chinesa, como por exemplo, a gente sabe que dentro da medicina chinesa existe uma teoria, por exemplo, dos meridianos, que é onde passa o fluxo de energia, do Qi, né? Que é chamado energia. E aí foi vendo que ao longo dos estudos científicos
que esses tais de meridianos, que os chineses já falavam há mais de 5.000 anos, têm uma relação anatômica com alguns vasos, com alguns nervos. Quer dizer, existem muitas coisas que a gente só não conseguia explicar e que agora a gente tem recursos para poder explicar cientificamente, e que isso não diminui o que a gente conhece, por exemplo, dessas medicinas tradicionais, como por exemplo a chinesa. A gente vai agregando todos esses conhecimentos, e que tem coisas que a gente não vai conseguir explicar tudo do jeito que a gente tem da ciência, às vezes porque a gente ainda não tem uma evolução quanto a isso, ou simplesmente porque nem tudo a gente precisa explicar também. A gente precisa saber que o cuidado, a saúde, ela vai além do que você simplesmente mudar o que a pessoa está fazendo, ou oferecer algum tratamento, por exemplo, com algum procedimento, com alguma medicação. Às vezes só esse processo de autoconhecimento também é uma forma da pessoa mudar a perspectiva sobre ela mesma. E só da pessoa mudar a perspectiva sobre ela mesma também muda a própria saúde. Isso também é autocuidado, isso também é bem-estar, isso também é saúde, o autoconhecimento também é saúde. Quando a pessoa tem autoconhecimento, ela consegue tomar decisões mais conscientes. E aí não fica também dependendo só do médico dizer se é certo ou errado. Não, para cada pessoa tem um jeito diferente, e para aquela pessoa ela vai se capacitar para isso. E a gente tem como papel, como médico também, educar em saúde, educar para que as pessoas tomem decisões conscientes. Essa evolução que a gente teve do modelo biomédico, ele foi ótimo para muitos avanços de antibiótico, de vacinas, que fizeram profunda diferença dentro de mortalidade, de morbidade, e muito do que teve da evolução da medicina que a gente conhece hoje impactou muito as doenças agudas. A gente diminuiu a mortalidade, aí depois a gente também teve o aumento da natalidade, que a diminuição da mortalidade infantil também, e aí isso teve esse aumento, né, de pessoas com condições que já não estavam mais agudas, mas começou a aumentar condições crônicas. O câncer, Alzheimer, né, e outras demências, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, são doenças crônicas que o nosso modelo biomédico tem uma certa limitação do que consegue fazer. Esse modelo cartesiano que a gente divide o corpo e entende o corpo como máquina é ótimo para a gente conseguir se aprofundar em alguns conhecimentos e saber lá aquela molécula que faz a diferença para a gente fazer um medicamento que muda aquele mecanismo daquela enzima, daquela molécula, daquela proteína. Agora, a gente precisa ir lá fundo, né? Ir lá se aprofundar nesses conhecimentos. Agora a gente precisa voltar e ver também no contexto da pessoa como um todo. E esse enfoque excessivo na tecnologia afasta do que a gente tem de cuidado mais humano. A gente vai sim considerar, eu adoro tecnologia, né? Tô sempre procurando conhecer o que tá tendo de novo de tecnologia, ao mesmo tempo da gente agregar a nossa humanidade, a gente agregar o que tem de mais humano. E Osler, por exemplo, foi dos grandes figuras que falaram como a gente precisa aprender a cuidar do ser humano, cuidando do ser humano, né? Que a medicina ela é aprendida à beira do leito e não nos anfiteatros. É muito importante a gente buscar cursos, ler livros, ter formações. Isso é muito importante que a gente continue fazendo. Ao mesmo tempo, a gente precisa colocar na prática, a gente precisa estar com o nosso paciente. Porque tem coisas que a gente não vai aprender com os livros, a gente vai aprender
conversando com outras pessoas, trocando experiências, discussões de caso, vendo a realidade de outros colegas que nem a gente, estando com os nossos pacientes, fazendo atendimento, fazendo simulações de caso também para a gente poder experimentar a fazer esse atendimento. E isso vai agregar muito ao nosso conhecimento, que vai além da teoria, nosso conhecimento prático mesmo. E a partir disso que a gente vai conseguir contextualizar, individualizar, personalizar. Como que você vai fazer isso lendo só o livro? Não dá, a gente precisa estar em contato, a gente precisa ter práticas, a gente precisa fazer simulação para a gente poder ter esse cuidado, até para como a gente vai conversar com o nosso paciente. E a busca dessas práticas não convencionais que a gente tem da saúde integrativa começou a ganhar mais força lá pela década de 60, que é quando começou a mudar esse perfil de condições clínicas, que começou a diminuir essas doenças agudas, começou a aumentar as doenças crônicas, teve essa mudança desse perfil da morbidade, mortalidade em muitos países, principalmente os países desenvolvidos, em desenvolvimento, cada um em um grau, né? A gente sabe que a evolução é um pouco diferente em cada um dos países, mas teve um aumento da expectativa de vida no geral também, e começou a se colocar o médico como um detentor de verdade, que não é verdade, né? A gente não sabe tudo e a gente não pode ficar num posicionamento com o nosso paciente como se só a gente é o detentor da verdade e existe um único jeito de se cuidar e se eu não fizer esse tratamento tá errado. Não dá. Claro, a gente vai embasar em evidências, agora a gente vai também ver como isso faz sentido para aquela pessoa naquele momento. A gente vai ter essa contextualização do cuidado, especialmente em condições crônicas, que são multifatoriais. Não dá para dizer assim, olha, é porque você comeu esse açúcar que você teve diabetes. Não é isso. A gente sabe que é muito mais complexo. As doenças crônicas, elas são, na maioria das vezes, multifatoriais, mesmo que tenha um fator causal principal, geralmente tem outros fatores que, mesmo que não sejam uma causa direta, eles influenciam também. Como, por exemplo, o diabetes, como tem influência o sono, os relacionamentos, tem tanta coisa que pode influenciar, o estresse, tudo pode influenciar no controle do diabetes. A alimentação é claro, né, uma das principais coisas, não é a única. Atividade física também, mas tem também gerenciamento de estresse, tem os relacionamentos, tem o entendimento que a pessoa tem sobre a sua própria doença, isso faz diferença também. E aí começou a surgir muito uma insatisfação com o sistema de saúde, que incluía de repente a gente ficar tão dependente de exames, a gente vai lá e pede um monte de exames, não consigo fazer se eu não ver todos esses exames. Em algumas condições realmente faz sentido. Agora, será que não tem nada pra gente fazer enquanto faz essa investigação, aumentando, por exemplo, a educação em saúde? Como que a gente pode também ver todos os fatores associados, tanto os desencadeantes ou fatores perpetuadores da doença? Tudo isso a gente precisa levar em consideração também, até porque muitas medicações têm efeitos colaterais, intervenções cirúrgicas têm efeitos colaterais. A gente precisa usar sempre que necessário, sempre que tiver indicação. Agora, não dá pra gente fazer um uso indiscriminado desses recursos, achando que esse é o único jeito da gente cuidar. E aí, isso foi contribuindo para o que a gente tem hoje de saúde integrativa, que busca esse olhar de ver todas as condições, fatores associados, desencadeadores, tudo que possa estar associado a essa doença, principalmente doenças crônicas, e a promoção à saúde é o que faz mais a diferença esse tipo de abordagem. É claro, você tá... eu vou dizer que integrativa eu usei até em pronto-socorro, em UTI, em enfermaria, já usei. Agora, a gente precisa contextualizar. Claro que você chega, né, paciente na sala de emergência,
roxo, né, com insuficiência respiratória. Você não vai lá assim, não, respire, né? Não é isso, né? A gente vai lá, se precisar entubar, a gente vai entubar, vai dar remédio, vai fazer o que precisar, inalação, enfim, vai ver o que vai precisar naquele caso. E aí a gente vai agregar essa abordagem integrativa sempre que pertinente e contextualizando. Eu usava muito na sala de emergência, principalmente para relação com os familiares, para ter essa conversa, ter essa escuta, você ter essa preocupação, porque é uma pessoa, né? A gente, como médico, principalmente se você é médico que atua em condições extremas de vida ou morte, a gente precisa ter um preparo emocional também para lidar com isso. Então, às vezes, o uso da prática integrativa também vai ser com nós mesmos, para que a gente possa ter o centramento para lidar. Naquele momento de ação, de estresse, você vai ficar focado, você vai lá, você vai ter que fazer o procedimento e tal. Agora, se você não tiver um seu autocuidado, vai ser um pouco difícil você fazer isso também. E quando a gente está falando de médico de consultório, médico que vai fazer acompanhamento de pacientes com condições crônicas, é importante também que a gente tenha o nosso autocuidado para que a gente possa ter essa relação com o paciente de uma maneira mais segura, com mais confiança. Às vezes a gente começa muito a projetar algo de nós no paciente, isso pode interferir na relação médico-paciente, que a gente falou que tem uma relação de confiança que é importante, que é terapêutica, e a gente vai agregando tudo isso dentro da abordagem integrativa, que a gente tem muita evidência mais, principalmente em condições crônicas e promoção de saúde. E começou a crescer bastante isso, década de 60, 70, 80, 90, né? Foi o principal que começou esse boom aí de crescer, resgatando esse olhar de humanização. Até foi quando o Hunter Patch Adams, né, conhecido, o pessoal conhece pelo filme, mas ele é uma pessoa, viu? É um médico mesmo. Inclusive, tive o prazer de conhecer quando ele veio fazer duas vezes, né? Que ele veio fazer um congresso, né? Que ele fazia, e eu ajudei a estruturar algumas coisas, né? Dentro do evento. E o Patch Adams, ele trouxe muito esse olhar de amor, de humor, né, também, da medicina, sem você tirar, claro, a credibilidade que a gente precisa ter dentro do cuidado com os nossos pacientes, mas também resgatando aquela coisa de humanidade, dessas ciências que vem da criatividade, do humano, a gente poder buscar algo além para cuidar dos nossos pacientes. E teve esse rápido crescimento lá na década de 80, começou muito a se falar sobre essas práticas alternativas, né? Inicialmente se falava muito sobre essas práticas alternativas, e aí depois foi se repensar esse nome, porque a partir da década de 90, né, 1990, começou a ter muitos estudos sobre esses usos dessas práticas não convencionais, e se viu que quando a gente usa essa prática não convencional em detrimento da convencional, isso quer dizer, faz uma coisa ou outra, isso é prejudicial. Isso é não recomendado. E quando a gente fala em alternativa, a gente traz esse olhar como se fosse uma coisa ou outra. E por isso que mudou o nome de alternativo para integrativo e complementar. A gente faz integrativo, a gente faz tudo junto e misturado, ou faz complementar, que é uma coisa em paralelo da outra, só que a gente não vai negar o convencional. E foi aí, a partir da década de 90, que começou a crescer mais as pesquisas em relação a essas práticas não convencionais. E aí que, tanto que nos Estados Unidos, criou um departamento do NIH, que foi o National Center of Complementary and Integrative Health, que fala o Departamento Nacional, o Centro Nacional de Saúde Integrativa e Complementar.
e traz muitas evidências sobre isso. A gente ainda está engatinhando, a gente ainda tem bastante coisa que a gente precisa conhecer mais, saber mais sobre o que tem de evidência e como usar com segurança. E por isso que a gente tem que se pautar. A prática integrativa ela precisa ser pautada em evidência também, para que a gente possa trazer essa segurança, essa eficácia. E dentro do Brasil começou esse movimento lá em 1996, que o SUS ele inseriu a acupuntura e a homeopatia, por exemplo. Inclusive, a acupuntura e a homeopatia são reconhecidas como especialidades médicas, e dentre as práticas reconhecidas como não convencionais, a acupuntura e a homeopatia são as únicas que são reconhecidas como especialidades médicas. Mas isso não quer dizer que o médico só possa fazer isso na abordagem integrativa. Na verdade, inclusive, tem várias especialidades médicas que, mesmo não usando esse termo em si, integrativo, eles são integrativos por si só. Como, por exemplo, pediatria, medicina de família e comunidade, geriatria. São especialidades que, por si só, eles já são integrativos, eles já trazem essa visão da pessoa como um todo, já procura trazer essa parceria com o paciente, a humanização, esse cuidado. E outras especialidades estão começando esse movimento também, como, por exemplo, endocrinologia, ginecologia. E independente da sua especialidade, mesmo se for médico generalista, a gente vê muito esse movimento em promoção de saúde também, para a gente ver realmente a saúde além da doença, né? Que a gente vem além da doença. E aí, dentro do Brasil, começou também esse movimento em 2006, onde foi criado a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E incluiu, além da acupuntura e homeopatia, incluiu a antroposofia, por exemplo, a fitoterapia, o termalismo. E depois, em 2017, em 2018, eles acrescentaram mais 14, mais 10 práticas. E hoje são 29 práticas reconhecidas pelo SUS nas PNPICs. A gente sabe que algumas práticas não têm muita evidência, algumas coisas são controversas, a gente ainda precisa reconhecer um pouquinho mais quais são as indicações e as suas seguranças, como, por exemplo, a ozonioterapia, o reiki, e a gente precisa contextualizar na hora de usar essas práticas. E tem outras que têm mais evidência científica, como, por exemplo, a acupuntura, yoga, musicoterapia, meditação. São práticas que a gente já sabe mais o como recomendar, quais são as indicações e tudo assim. A gente pode usar todas essas práticas desde que a gente faça com ética dentro da nossa atuação, sabendo os limites, usando de maneira integrativa e complementar e não alternativa. E isso vai tornar a nossa abordagem médica uma abordagem integrativa que seja ética e que ajude o nosso paciente. E aí a gente começa a perceber que a saúde integrativa não é só o uso de terapias. A gente tem o autocuidado, o autoconhecimento, a relação terapêutica com o paciente, a escuta, a interdisciplinaridade, tem tantas coisas além das terapias complementares em si. E que também a saúde integrativa não é charlatanismo. Charlatanismo é quando você vai usar alguma coisa sem conhecimento nenhum, que não tem base científica, vai falar que é milagre, e não é isso que a gente faz. A gente faz a prática integrativa baseada em evidência, a gente usa com segurança, a gente vai contextualizar, porque a gente vai ver quais são as evidências dentro da literatura. A gente vai unir isso com a nossa experiência clínica. A gente vai unir também com o contexto, né, as preferências do paciente e todo o contexto socioeconômico, de crenças, cultural que tiver, as limitações de recursos disponíveis também. E isso que é a prática integrativa baseada em evidência. E também não é algo alternativo, que você vai fazer uma coisa em detrimento da outra. Não, você vai juntar. Tem muitos benefícios da gente poder usar essa abordagem integrativa, porque a gente consegue ver diversas perspectivas sobre o mesmo paciente e a gente consegue principalmente usar para promoção de saúde e para pacientes crônicos, que são a abordagem onde tem maior evidência, eficácia e segurança dentro da saúde integrativa.
Não é pra gente fazer uma coisa, um misticismo, magia, poderes mágicos, não tem nada disso, não é milagre, falar que tem uma solução que vai revolucionar e de repente a pessoa vai perder 30 quilos em um dia totalmente saudável. Não, não é isso, tá? Não é isso. O jeito certo de você usar a abordagem integrativa é trazer essas diversas perspectivas sobre um mesmo assunto, sobre aquela pessoa, poder contextualizar, buscar com intenção, né? Qual que é a intenção que tem por trás das terapias, das práticas, buscar a prática integrativa baseada em evidências, usar com segurança. E aí a gente tem alguns exemplos, como por exemplo, meditação. A prática meditativa, ela vem de muitos povos, muitos religiosos, e quando ela veio para a ciência, quando ela veio para a nossa prática médica, a gente procurou, e quando eu falo a gente é porque eu tô falando do mundo científico, tá? Então, os pesquisadores, eles buscaram qual que era a intenção por trás daquelas práticas meditativas e como que a gente poderia trazer isso pro nosso contexto secular, né? Sem a gente agregar isso com algo religioso. E daí, por exemplo, uma das práticas meditativas, que tem muitas práticas meditativas, uma delas é o mindfulness. Mindfulness, ele não é só meditação, na verdade ele é uma forma até de viver, de você ver, com atenção plena também é uma forma de você dizer mindfulness, né? E é uma das coisas que tem maior evidência. A gente tem vários programas já protocolados, já protocolos de mindfulness para redução de estresse. Tem outros que são específicos para dor, para públicos específicos. Então tem bastante evidência. E a gente tirou esse lugar de uma cultura específica, de uma religião específica. E hoje a meditação ela é vista como uma prática de autocuidado que é baseada em evidência. Yoga também, a gente tem bastante evidências também sobre o uso do yoga e também a gente sabe que vem de uma cultura, vem com uma filosofia e que a gente até agrega essa filosofia que você vai adequar ao contexto de cada uma das pessoas. Mas qual que é um grande lema, né, que tem do yoga? O não violência. Olha como é importante a gente contextualizar o ensinamento, que é tão importante a gente ver a não violência. Às vezes a gente vai procurar fazer uma prática de autocuidado e se força a fazer alguma coisa que não é tão boa assim e que acaba sendo um sofrimento maior. Então a gente pode trazer essa não violência. A acupuntura também tem bastante evidência e a gente contextualizou isso. A gente precisa sempre entender, é importante a gente saber todas as raízes dessas medicinas tradicionais, desses conceitos que vêm aí de tradições, de povos, e aí contextualizar com o que a gente tem hoje. É isso que é importante da gente fazer. Por isso que, assim, não é charlatanismo. Se você praticar saúde integrativa de uma maneira ética, baseada em evidência, você não vai ser mal visto de usar a abordagem integrativa, você como médico ou como médica. E é ético, sim, usar a abordagem integrativa. A forma que você vai usar vai ditar, né? Claro, porque não é sempre. A gente sabe, infelizmente, que tem muitas pessoas que, seja por falta de informação ou por outras intenções, não fazem uso ético da abordagem integrativa, só que saiba que isso não é a integrativa que a gente está falando aqui, não é. A integrativa que a gente está falando aqui, ela é ética quando a gente vai sempre contextualizar, buscando resgatar essas raízes históricas, procurar a intenção e também respeitar toda a evolução da medicina, fazer de acordo com o código de ética médica, com o que é reconhecido, com segurança, com eficácia, e que a gente vai sempre procurar ver o que faz sentido para aquele contexto daquele paciente. Não tem uma única forma assim, isso aqui funciona, não existe isso. Quando a gente vai falar assim, o medicamento de IECA, né, por exemplo, vamos falar uma classe aí de medicação, ele funciona? Você vai falar assim, funciona para quê, né? Você tá falando, funciona para proteção renal? Funciona para você
fazer o tratamento como um antihipertensivo? Ou você está falando que funciona como para evitar eventos secundários cardíacos? A gente precisa saber, funciona para quê? Para quem? E do mesmo jeito a gente vai falar da prática integrativa. Prática integrativa não dá para você falar assim, funciona. Funciona o quê? Primeiro tem muitas abordagens. E aí a gente vai sempre contextualizar. Então, um pequeno passo que eu convido você é para você, no próximo paciente que você tiver, pensar como que você pode explicar aquela doença daquele paciente com diversas perspectivas. Procura, sim, explicar, por exemplo, educar em saúde, falando da parte que a gente tem de fisiologia, né, que a gente está mais acostumado dentro da biomedicina, que a gente sabe desse modelo biomédico, falar sobre todas as relações das organelas, das proteínas, né, dos sistemas do corpo. Procura explicar de uma outra forma também. Que tal você contextualizar, procurar ver qual que é a realidade daquela pessoa e como que você pode explicar essa mesma doença, essa mesma condição com uma nova perspectiva, de uma outra perspectiva, procurar o que a pessoa sabe. Isso é usar a abordagem integrativa usando esse conceito que a gente falou de ter diversas perspectivas, certo? Hoje, nesse episódio, a gente falou sobre as raízes históricas da saúde integrativa dentro da medicina que a gente conhece hoje. A gente falou como essas raízes históricas vêm de povos primitivos, que a gente procura resgatar a partir das medicinas tradicionais, a figura de confiança, a proatividade para trazer a autonomia, o autocuidado, que a gente vai resgatar também esses valores de humanização, de escuta, de cuidado, que vai além da doença, mas na pessoa como um todo também, que a gente vai considerar todos os avanços da medicina que a gente tem hoje, todas as medicações, os exames, os procedimentos, todo o modelo que a gente tem biomédico, a gente vai considerar esses avanços que fazem parte da integrativa, tá? A integrativa, ela inclui o convencional, tá? Quando a gente fala de integrativo, ele inclui o convencional, o complementar e o autocuidado. E também que a gente busca trazer essa contextualização, essa personalização, essa individualização, principalmente colocando a teoria na prática, estando com o nosso paciente e trazendo esse cuidado para nós mesmos também. Esse foi mais um episódio aqui nesse nosso canal Atenção Integrativa para Médicos. Se você é médico e quer usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente, continue seguindo aqui o nosso perfil, o nosso canal. A gente tem canal no YouTube, Atenção Integrativa para Médicos. A gente tem um perfil no Instagram também, atençãointegrativa.médicos. E toda semana a gente tem vídeo novo para você, médico, saber como é possível usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. Hoje a gente teve esse tema sobre as raízes, né, históricas da saúde integrativa, e no próximo vídeo a gente vai falar 5 estratégias de gamificação para aumentar a adesão do paciente crônico no tratamento médico. Continue aqui seguindo nosso canal, compartilhe com outros médicos que também querem usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente, e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!